Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal de conhecimento, né? Esse conhecimento meio confuso, que ninguém quer saber, que ninguém quer ensinar, mas que nós estamos aqui interessados em aprender mais. O que vem a ser as 7 raças? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que as 7 raças não são aquelas raças que a gente vem falando, né? Que são os arctúrios, diórios, os lemurianos. Eu vou falar dos lemurianos aqui, mas não é aquela raça que a gente vem estudando, que são já os seres evoluídos, os extraterrestres. Aqui nós vamos falar 7 raças, né? Raiz, é quando do desenvolvimento da humanidade aqui no planeta Terra. Como que se desenvolveu as raças que iniciaram lá na primeira D, segunda dimensão, na terceira, na quarta, na quinta e assim por diante, né? Todos nós sabemos que a Terra foi formada depois de milhões de anos, aconteceu geleira, aconteceu um monte de coisa, teve a segunda dimensão, na terceira dimensão é que começa a evolução das raças, né? Então, nós vamos falar aqui sobre essas raças que foram evoluindo, depois de milhões e milhões de anos. Isso não aconteceu assim de uma hora para outra. Demorou muito tempo. Na antropologia gnóstica, né, a evolução de uma alma planetária, conjunto de todas as essências espirituais que se manifestam em um planeta. Então, para os esotéricos, né, segundo a Helena Petrovna Blavatsky, inclusive eu coloquei na capa desse vídeo a foto dela lá e o esqueminha que ela fez, né? A alma no planeta Terra, ela passa, né, por um conjunto de todas as essências espirituais que se manifesta em um planeta, né? E é, de certa maneira, semelhante à evolução de um indivíduo. Então, o planeta, ele evolui, né, em tudo aquilo que ele tem, ele evolui, e o indivíduo também evolui na mesma proporção. É por isso a preocupação, né, da gente em processar a evolução, porque a Terra ela evolui como o indivíduo, né? E para a Terra evoluir, o indivíduo precisa evoluir-se também, né? Que ele faz parte do meio como um todo. Na alma individual, se reencarna, passa de um corpo para o outro, que nem o ser humano, né? Ele reencarna, eu estou reencarnada aqui com esse corpo, já fui reencarnada outras vezes com outro corpo. Desculpa, dá licença um pouquinho de água. Então, gente, precisa tomar água, hein? Faz bem para o corpo. Então, e essas evoluções, elas vão acontecendo de um corpo, né? Eu desencarno aqui, se eu reencarnar de novo aqui, eu virei com outro corpo. O planeta é diferente. O planeta, aquele planeta evolui, depois ele, vamos assim dizer, morre, ele renasce em outro planeta, e é assim que acontece, de acordo com as leis pré-determinadas pelos seres das galáxias, que são aqueles seres lá, os arcturianos, os pleiadianos, os de Órion, né? De acordo com os seres, né, que fizeram lá o projeto planetário. Né, de acordo com eles, como que deveria formar esse projeto, né, junto com os avatares lá, Jesus, né, os mestres ascensionados, aqueles que participaram do Projeto Terra. Aliás, sobre o Projeto Terra, existe um trabalho excelente, um projeto do professor Laércio Fonseca. Olhe no YouTube, professor Laércio Fonseca, busquem por ele. Ele tem livros sobre o Projeto Terra que ele fez, que são excelentes, super esclarecedor. E
E como se processa a evolução de uma humanidade em um planeta? A gente faz essa pergunta, né? Como que surgiu tudo? Né? O homem foi feito de barro lá, né? Deram um sopro lá nele, ele recebeu a alma e começou toda daí. Ele cometeu pecado, comeu do fruto, depois teve o Caim, o Abel, Caim matou Abel, surgiu o pecado. Nós temos essa história. Agora, aqui, a história é científica, é diferente, porque Helena Petrovna Blavatsky, ela era uma psiquiatra, ela estudava ciência, ela estudava biologia, né? Uma pessoa que ela fala em termos assim, científicos, né? É outra história, não tem nada a ver de religiosidade nem de mitologia. Né? Aqui é o que ela diz. Uma humanidade planetária nasce, evolui e se desenvolve, evoluindo e involuindo. Porque ele pode evoluir ou ele involuir, ele estacionar, né? Que é o que acontece hoje com os espíritos. O ser humano, ele vem aqui, ele acha, né? Tá achando que é só evolui, vai ter que vir aqui, evolui, acabou, ele desencarna, vai para lá, fica esperando lá, depois ele volta de novo para a Terra, e isso aí é um círculo vicioso que está acontecendo, que tem que acabar com isso, esse círculo vicioso aí que foi inventado pelo Espiritismo. Isso não procede. O ser humano, ele vem depois encarnar, mas é preciso que ele aproveite essa encarnação dele e faça o que ele veio fazer aqui, para que isso aí não se torne um círculo vicioso. É isso que a gente está ensinando para as pessoas agora, né? Evoluindo em 7 etapas planetárias, definidos com grande precisão matemática, né? É tudo cronometrado matematicamente, e essas 7 etapas são chamadas de 7 raças raiz ou raças planetárias. Isso é uma explicação da antropologia gnóstica, que eu achei muito interessante e gostaria de trazer aqui para vocês. Né? Vamos começar, então, pela primeira. Aqui. Essas raças também são chamadas de ronda planetária. Por que ronda? Que eles se evoluem, né, num período, que esse período foi chamado rondas. E foi dividido em 7 períodos. Né? A primeira raça raiz, né, são as raças que evoluem em uma ronda de um globo, né? Por exemplo, a cadeia planetária. Para a teosofia, em cada ronda evoluem 7 raças raiz, e cada raça raiz produz 7 sub-raças. Né? Então, tem uma raça, aquela produz mais 7, né? Que são ramos derivados da raiz. Na atual ronda terrestre, já se desenvolveram as seguintes 5 raças em nosso globo. Né? Então, cada uma que eu for falar, eu vou falar das 7. Cada uma dessas raças aqui, ela dividiu em 7 outras raças, só que não vou falar das subdivisões. Eu vou falar da raça principal, ou seja, os nascidos por si mesmo, né? Ou sem mente. Esses aqui nasceram por nascer e não tinham mente. Apareceu há 300 milhões de anos e vivido em um continente que Blavatsky chamou de a Ilha Sagrada e Imperecível. Os seres dessa raça eram imensos e não possuíam nem corpo físico, eram seres etéreos, sem mente, e não tinham a mente ou a alma, né, vamos assim dizer. A reprodução ocorria por cisciparidade, algo semelhante ao que ocorre com as amebas. Era uma raça mortal, ela não desapareceu, apenas converteu-se na próxima, que é as nascidas do suor. Então, veja bem, essa é nascida por si mesmo, agora vamos nos nascidos do suor. Os nascidos do suor, ou sem ossos. O primeiro não tinha corpo, era nascido, né, sem mente, nasciam por si mesmo, não tinha mente. E não tinha o espírito, né? Não tinha como ter o espírito, não tinha mente. A segunda raça, é os nascidos do suor, sem ossos.
Eles já estavam vindo, tá dando continuidade, sem mente e sem ossos. Eles viveram no continente chamado Hiperbóreo, e nessa raça apareceu um rudimento de mente. No entanto, ainda não havia uma ponte entre espírito e matéria. Então, eles tinham uma mente, mas não desenvolvida ao ponto de receber um espírito, né? Que houvesse aquela ponte entre espírito e matéria e o corpo. Quer dizer, esse corpo aqui não tinha sido criado para receber um espírito, né? Foi acontecendo a evolução, que Darwin cita lá a tal da evolução. Para a mentalidade. Ao final do seu período de evolução, essa raça converteu-se na seguinte: nascidos do ovo. As duas primeiras raças são chamadas de raça semidivinas, né? Semidivinas, por quê? Ela tinha a essência divina, porém, uma sem mente, a outra sem ossos e sem mente, né? Agora, os nascidos do ovo é onde a gente qualifica, né, os ancestrais dos lemurianos. Eles estão aqui. Eles teriam vivido em um continente chamado Lemúria, eles já eram lá da Lemúria, né? Esta raça era inicialmente hermafrodita, reproduziam-se por meio de um ovo, né, que se desprendia do corpo. Essa raça passou por grandes transformações durante o seu período evolutivo. Ao final do seu período, o homem tornou-se mortal. Quando acabou essa terceira aqui, raça raiz, que nasciam do ovo, né? O homem passou daí a ser mortal. Até então, ele ia transformando, né? Ele ia transformando de uma raça, passava para outra. Nessa aqui, ele concluiu, né? Essas duas raças semidivinas aqui, os nascidos do ovo, desapareceu, convertendo-se na raça de Atlante. Daí surgiram os de Atlante, que é a quarta raça. Atlante, né? Esses teriam sido os gigantes que viveram há 18 milhões de anos num continente chamado Atlântida. Seriam os primeiros que podemos chamar de homens, né? Se é que pode chamar, porque eles morriam, entendeu? Eles morriam, esses seres aqui, já não transformava, não era igual aqueles primeiros lá que ia dando continuidade. Aqui o homem morria, né? E a raça Atlante representaria o ponto mediano da evolução nessa atual ronda. A Atlântida, assim como os seus habitantes, teria sido destruída por um cataclismo. Os sobreviventes desse desastre fundaram a nova raça raiz, a ariana. Daí surgiram, né, eles foram exterminados, destruídos por causa do cataclisma, dizem que é por causa do dilúvio, eu não me informei sobre isso, mas quando eu for falar do dilúvio, eu vou falar sobre isso. E os sobreviventes, os poucos que sobreviveram disso aí, né, iniciaram a nova raça raiz, a raça ariana, né? A raça ariana é a quinta. A atual raça raiz, que segundo Blavatsky existiu há cerca de 1 milhão de anos. Para Blavatsky, nessa ronda, ainda surgirão mais duas raças raiz. Ela escreveu, né, que depois dessa aqui chegar ao fim, vão existir mais duas raças, né? Por que ela não citou? Porque essa raça é futura. Essas duas transformações aqui são raças futuras, que ainda não aconteceram. E é interessante que depois da raça adâmica, né, que é essa que nós vamos virar, a raça ariana, né, ela sairá dessa aqui, sairá duas raças, né, porque essa aqui ainda, né, ela possui o corpo físico, o corpo mental, sendo que o corpo físico morre, que é esse corpo aqui que nós temos, ele acaba, ele chega ao fim, colocando um fim a essa raça ariana, né?
Segundo Blavatsky, a próxima raça, a sexta raça raiz, mais desenvolvida com a quinta, o nome é Coraderi, e vai ser uma raça, né, que ela terá, deixa eu ver aqui, sexta no mundo astral. Simplesmente isso, vai ser como no mundo astral. É uma raça que viverá na Terra transformada, ainda com pouco da quinta raça, terá um pouco de resquício ainda, quer dizer, aquele homem ainda, como é que diz, que não desenvolveu totalmente, que somos nós não desenvolvemos totalmente, né? Então, ela terá uns resquícios nossos e, né, a parte etérea, ou seja, a parte espiritual, é o ser humano desenvolvendo nas duas situações, né? É o corpo desenvolvendo, aperfeiçoando, e a parte etérica e espiritual também se desenvolvendo dentro desse mesmo corpo aqui, né? Para formar essa humanidade. A quinta, ela entrando para a sexta, ela vai trazer, ainda será o ser humano, porque que ela vai trazer? Porque ainda será um ser humano encarnado, né? Porém, desenvolvendo mais e mais a parte etérica, que é a quinta dimensão onde a gente vai entrar. A sexta, aliás, né? Desculpa, é a sexta. A sétima raça raiz, ou liliputianos, ela será a última raça. Os seres serão pequenos, porque eles não precisam de um corpo como nós, terá uma estatura física diferente, né? Aqui na sexta, né? Nessa sexta aqui, desenvolveu-se os gigantes ali de Atlântida, aqueles gigantes, eles pegaram essa quinta aqui, um corpo gigante, né, que depois daí eles falam, né, que vieram aqui os seres Ananu, que surgiu daí os seres gigantes, né, que eles os seres do espaço, aquele que era um ruizinho lá, né? Eles transaram com as mulheres que existiam aqui, com os homens, vice-versa, e surgiu, né, a raça, aqueles gigantes que foram parar em Atlântida. Esses aqui, eles traziam os resquícios da quinta, né? Porém, né, teriam que estar desenvolvendo a etérica aqui, o lado espiritual. Foi por isso que surgiram todas aquela mitologia lá em cima aquele monte de religião que surgiu, politeísmo, tudo, por conta disso, de estarem desenvolvendo a parte etérica da alma. Na sétima raça, que vai surgir, que será a última, né? Os seres não serão gigantes, eles serão pequenos, terá uma estatura física, né? Deixa eu ver aqui, porém, gigantezinho. Terá um corpo pequeno, mas serão gigantes na espiritualidade, porque daí já é um ser que desenvolveu o espiritual. Essa vai ser a sétima, né? Nessa sétima raça raiz, né? Ele vai desenvolver totalmente a parte etérica astral. Então, não há de se estranhar, né, que as pessoas acreditem que existem lá os seres de outras galáxias, porque nós estamos caminhando para isso, para entender essas coisas. O que precisa, o que acontece é que o homem não entende porque a ciência não aceita. Só que a ciência está muito atrasada. A ciência, ela começou com a igreja, quando começou a surgir todas essas religiões aí, ela deixou de existir. Até eu pergunto, o que a ciência tem desenvolvido ultimamente? Nada, praticamente. Nada. Entendeu? Porque que faça parte da evolução, não, tem descoberto vacina, provado que existe este, aquele, mas provar realmente a evolução do ser humano, que a ciência deveria estar fazendo isso, ela não está fazendo. Então, aquele processo de surgir todas aquelas religiões que estão surgindo, que fizeram Javé, a Bíblia, tudo isso aí, porque a humanidade estava desenvolvendo a parte mental, a parte espiritual, que vai se fortalecer aqui nessa sétima
raça raiz, onde os seres já estarão desenvolvidos espiritualmente, muito fortes espiritualmente, vivendo mais a transição espiritual do que a física, e é quando a Terra se acaba, porque a Terra também ela passa por essa evolução, né? E isso, gente, não precisa ficar com medo, achar que o mundo a Terra vai acabar amanhã ou depois. Isso aí é milhões de anos. Tá? Nós nem vamos ver a cor disso aí, eu muito menos, né? Mas mesmo os que estão nascendo não vão ver isso aí, porque é lá longe, não vai acontecer de um dia para o outro, entendeu? Como a turma fala, vai acabar o mundo em 2020, vai acabar o mundo, não vai acabar o mundo, coisa nenhuma, ele só vai acabar depois que atingir todos esses estágios de evolução, né? E as civilizações viverão, então, na terra etérica, astral e mental. E a Terra, ela vai se transformar em algo sem vida. Ela vai se tornar uma nova Lua, porque a Lua nada mais é do que um planeta sem vida. É isso que vai acontecer com a Terra daqui milhões e milhões de anos. O ser humano todo evoluído, né? Na parte, no corpo etérico, no corpo astral e no corpo mental, né? E o corpo físico morre, conserva-se esses corpos aqui, ele passará a viver em outra dimensão, ou até em outro planeta, porque o planeta daqueles seres da galáxia lá tem planetas que é super desenvolvido. Eles são super desenvolvidos, ele não precisa de um planeta, é um local que as pessoas irão, as suas consciências irão. Porque aqui a gente não fala de corpo, não fala de mente, a gente fala de consciências expandidas. A consciência ela vai expandir tanto espiritualmente, né, que ela vai ascensionar. Entendeu? E a Terra acaba. Daí aquelas, como no universo tudo está se movimentando, se esticando e surgindo outras almas, as outras almas que surgirem terão que passar por o processo Terra para evoluir, começará tudo de novo. Na terceira dimensão, né? Aquele ser com aquele véu que não lembra da evolução que ele já passou, ele vai ter que começar tudo de novo, passa pelo véu do esquecimento e entra na roda de Sansara, né? Que é o processo das reencarnações. E é isso que vai acontecer, né? Eu achei interessante porque a gente vê só falar sobre as raças estelares, né? E daí fica a pergunta, pô, mas e aqui na Terra, como que processou tudo? Como que surgiu tudo? Né? Desde lá do começo. Então, é interessante que a gente saiba também tudo isso, já que nós estamos desvendando tudo, né? Que o canal meu aqui é Revelando Mistérios, é desvendar tudo que cai na mão da gente. A gente vai desvendar para tentar entender esse processo evolutivo da humanidade, do ser humano e do planeta Terra. Tá bem? E era isso que eu queria deixar para vocês, né, dessa matéria aqui, né? Eu já falei tudo que tinha. Então, como se processa a evolução de uma humanidade? Como eu falei, começando lá, passando pelas 7 raças raiz, desde o primeiro processo. Primeiro semente, né, como uma ameba, depois do ovo lá, né? Não, depois vem a raça sem ossos, né, aqui do suor, e depois que vem o do ovo lá, que começa com o corpo, dá toda aquela história lá. Tá bem? E era isso que eu queria deixar para vocês. Uma boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Namastê.